Vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Paz do Senhor, adoradores, com muita honra e muita alegria poder adorar ao Senhor, a entregar a Ele o nosso cântico, o nosso louvor em adoração, pois somente Ele é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Nesta noite eu quero cultuar a Deus, dizendo a Ele quão grande Ele é na minha vida. Ele é esplendoroso sobre todo o que Ele faz, sobre minha vida, sobre a minha família, que possamos ser mais do que abençoados em nome de Jesus, porque na palavra diz que somos mais do que vencedores, e assim Deus nos faz a cada dia, nos fortalecendo pelo Espírito Santo, nos enchendo pela sua graça e tendo conosco a sua misericórdia. Venho pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor esteja em cada lar dos meus irmãos, que aqui estão assistindo, cultuando conosco. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, quero te entregar, meu Pai amado, mais uma noite em sua presença, meu Pai. Queremos te entregar o nosso louvor, Senhor. Vê-se em nós, meu Pai amado, verdadeiros adoradores em sua presença. Que todo o meu eu, Senhor, toda a minha falha, meu Pai amado, seja caído por terra neste momento, para que o Senhor venha crescer em minha vida, para que o Senhor venha transbordar em meu coração com os frutos do Espírito Santo, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que temos que ser, Senhor, amáveis um com os outros, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, para te servir e te adorar. Eis-me aqui, Senhor, para te glorificar o Teu santo nome. Recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração. Nos usa, Senhor, para a Tua graça. Que a nossa boca, Senhor, seja uma boca onde possa profetizar, meu Pai amado, somente o que há de grande sobre o Teu santo nome. Tu és digno, Senhor, Tu és santo, santo, santo. Tu és fiel e poderoso. Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Tu és grande, meu Pai. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, meu Pai. Digno e merecedor, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra.
É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. É o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E queremos o Senhor Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Perto quero estar cada vez mais do Senhor Jesus, cada vez mais, bem perto, bem junto, Senhor, sentindo a tua presença a cada momento, a cada instante, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, grande Deus, como é maravilhoso sentir a tua presença, Pai. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, e comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero estar junto, oh Senhor, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim queremos te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, que teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa, Senhor, não importa as circunstâncias, eu te adorarei. Jesus, eu te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias, eu te adorarei. A ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor, mais um domingo na presença do Senhor. Nesse mês de dezembro que Deus tem nos fortalecido e nos abençoado. É um mês que nós comemoramos Natal, depois Ano Novo, fim de um ano, a entrada de um ano novo. E eu espero que
a graça de Deus continue sobre a nossa vida, né? Porque hoje nós comemoramos a vida. E Jesus é aquele que nos dá a vida. E que nesta noite nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, estar na tua presença, na beleza da sua santidade. Glorificarmos o seu nome, porque ele é digno de honra. O Senhor é digno de glória. Ele é o nosso pastor. Eu tenho dito nesse altar, tenho transmitido para vocês, e tudo que eu estou falando, ele é o nosso pastor e ele cuida de nós. Ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos livra. E nós já louvamos a ele com nossa adoração de louvor. E agora nós vamos meditar um pouco na sua palavra, vamos aprender um pouco do rei Uzias, né? Um rei que prosperou. Como ele prosperou? Vamos aprender um pouquinho com Uzias, né? Que ele reina e prospera. Ele reina com 16 anos de idade, garoto ainda, menino ainda, né? No capítulo 26 de 2 Crônicas, ele diz para a gente o seguinte: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, o seu pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um filho que parece que vai seguir o seu pai em tudo. E eu quero conversar com você nesta noite. Noite gloriosa, noite que o Senhor deu para eu e você glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra. Que esta palavra que nós vamos meditando, falando versículo por versículo, até o Espírito Santo dizer amém. Uzias, o povo toma Uzias, né? Deve ter sido uma festa tremenda, porque aqui quando alguém ganha para presidente da República, alguém ganha para governador, alguém ganha para prefeito, é uma festa. O povo que o escolheu, o povo que votou neles, faz festa. E aqui o povo está fazendo festa. O povo está feliz. Ele toma Uzias, que era da idade de 16 anos, e ele reina no lugar do seu pai. Glória a Deus. O nosso Deus reina eternamente. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Criou você para louvor da sua glória. E hoje nós vamos falar sobre o rei terreno, né? E ele edificou a Eilat e a restituiu a Judá. Ele edifica e dá para Judá. E depois que o rei adormeceu com seus pais, e era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus. Ele começa com 16 anos. Hoje eu tenho notado aqui os garotos, a nossa juventude de 16 anos, que caminho eles estão, né? Nós vemos aí na nossa nação que nem estudar eles estudam, né? Garotos que estão em depressão, deprê, como diz. Esse menino não teve tempo para estar em depressão, ele não teve tempo para ter esses problemas que os nossos jovens em pleno século XXI têm, porque ele foi escolhido para ser rei, reinou, aleluia, depois que o seu pai adormeceu, né? E ele começou a reinar, e olha, ele reinou 55 anos, ele reina em Jerusalém. Que responsabilidade, né? Ele tinha 16 anos, né? Reinou 55 anos, quer dizer que ele parou com 71 anos. Que privilégio Deus deu para esse garoto, para esse moço,
chamado Uzias. Deus tem nos dado o privilégio, nos chamou em Cristo Jesus. Chamou você em Cristo Jesus. Nos escolheu em Cristo Jesus para nós reinarmos com Ele. É um reino eterno, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador do céu e da terra. E Uzias está reinando. E olha que interessante esse garoto, quando o que a Bíblia diz a respeito dele. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele está seguindo os passos do seu pai. Ele andou em retidão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seu pai também no começo fez da mesma maneira, fez da mesma forma. Eu espero que os filhos dos irmãos sigam os passos dos seus pais na fidelidade ao Senhor, na presença do Senhor, que sirva ao Senhor em espírito e em verdade, porque quando Jesus vier, eles irão reinar, aleluia, no reino eterno. Aliás, Jesus foi preparar o lugar para nós estarmos com Ele. Ele fez o que era reto. Eu espero que a igreja do Senhor, em pleno século 21, faça o que é reto. Ande na presença do Senhor, adore ao Senhor, sirva ao Senhor, se apresente ao Senhor e louve ao Senhor. Ele buscou, e era interessante, né? Que aí, porque ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. A Bíblia está relatando, o livro de Crônicas está relatando que esse novo rei, ele começou a buscar ao Senhor. Sabe qual é o segredo de ter um reino próspero? Sabe qual é o segredo de ter uma família próspera? Sabe qual é a prosperidade do homem e da mulher que pode ter dentro dos estudos, dentro de uma faculdade, dentro de uma profissão, dentro do seu trabalho manual? É servir ao Senhor, isto é buscar ao Senhor. Eu espero que nesta noite o senhor e a senhora busquem ao Senhor. Diz que Uzias fez isso, além de ser reto, ter uma retidão, de ter um caráter reto diante do Senhor, de viver como mandava a palavra do Senhor lá no Velho Testamento. Diz que ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Esse Zacarias não é o profeta, esse Zacarias aqui, ele é o seu conselheiro, sabe? Ele é um conselheiro piedoso e sábio. Olha que, como é bom você andar com sábios, né? Um jovem que tinha um conselheiro sábio, um jovem que tinha um conselheiro piedoso, um rei que tinha um conselheiro sábio, um rei que tinha um conselheiro piedoso. Eu espero que você, como igreja do Senhor, tenha pessoas sábias ao seu lado, pessoas piedosas ao seu lado, que só vai ter a ganhar. Você só vai ganhar com isso. E ele pôs-se a buscar o Senhor. Esse conselheiro, olha que coisa interessante, né? Ele era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quer prosperar, irmãos? Você não precisa jogar em loteria. Você não precisa fazer pirâmide. Você não precisa fazer jogos. Você precisa buscar a Deus. E buscando ao Senhor, o Senhor faz com que você prospere, para que você seja abençoado. Esse rei tinha um conselheiro piedoso, um conselheiro que era sábio em visões. Ele era entendido em visões. Nas suas visões eles entendiam. E falava com o rei, e orientava o rei, e aconselhava o rei. E o rei prosperou no seu reinado. Por quê? Porque ele buscou a Deus
e Deus o fez prosperar. Se você buscar a Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazê-lo prosperar. Se você andar em retidão, se a igreja do Senhor andar em retidão, assim como Uzias, se a igreja, que sou eu e você, tivermos homens e mulheres sábias andando na presença do Senhor, você pode ter certeza que você vai prosperar. Busque a Deus, igreja do Senhor. Clame a Deus, se coloque diante do Todo-Poderoso. Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Sabe? Você não vai perder nada. É lógico que você tem que procurar esse tempo, achar esse tempo nessa vida tão corrida que nós temos. Nessa vida que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, nessa pandemia, nessas mortes, nesses medos, nesses temores, a igreja de Deus precisa buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, e aí a graça dele virá sobre a sua vida. E assim como ele preparou que aquele rei tivesse um homem sábio ao seu lado, Deus vai preparar que você tenha pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas temente a Deus. Ande com gente temente a Deus, conviva com gente que ame a Deus, conviva com gente que tem humildade. E você vai prosperar, você vai ser abençoado em tudo, assim como o rei Uzias o foi. Ele diz que nesses dias, então, ele buscou o Senhor, e ele busca o Senhor, e o Senhor o faz prosperar. Deus quer que você prospere em tudo que você fizer. Mas para que você prospere em tudo que você fizer, você precisa buscar a Ele, você precisa clamar a Ele, precisa colocar, não é aquela oraçãozinha de 2, 3 minutos, irmãos. A oração é conversar, se colocar diante de Deus. Tem alguma coisa impedindo a sua vida? Coloque isso em oração. Chame Deus, peça ajuda a Deus, se coloque diante dEle, entregue tudo isso nas mãos dEle, não se desespere, não se angustie, mas busque ao Senhor, porque você vai prosperar. Diz que, olha que fez prosperar em quê? Porque ele saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod, e entre os filisteus, Deus deu vitória contra os inimigos. Eu não sei qual é os inimigos que atrapalham a sua vida. Os inimigos que hoje nós lutamos, não é como Uzias, nós não derrubamos muros de cidade, nós não derrubamos muros de casa. Paulo diz que nós lutamos contra as hostes celestiais, contra os inimigos das nossas almas. Nós temos inimigos espirituais que querem roubar a palavra do Senhor do nosso coração. Que nesta noite eu e você possa aprender isso, buscando ao Senhor, e Ele edificou cidades. Aleluia! Você buscando ao Senhor, você vai edificar vidas. Você clamando ao Senhor, você vai edificar o reino dos céus no coração de pessoas, em famílias, nos lares. Para isso nós somos chamados. E isso chama-se prosperidade. Deus o ajudou contra os filisteus. Deus nos ajuda contra as adversidades da vida. Deus tem estado conosco, assim como esteve com o rei Uzias, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os menuitas. Então, ele saiu para a guerra e Deus o fez prosperar. Deus deu a ele vitória. Se você quer amar a Deus, se você tirar um tempo para buscar a Deus, e não é um dia, querido, é todos os dias da nossa vida. Você pode orar em casa, você pode orar no metrô, você pode orar trabalhando, você pode clamar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, e o Senhor virá para te ajudar, o Senhor virá para te socorrer. Como Ele fez este homem próspero, Ele fará você também uma família próspera, um marido próspero, uma esposa próspera, filhos prósperos, abençoados. Prosperidade é a bênção de Deus sobre a nossa vida. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou
altamente. Ele se fortificou, ele foi abençoado. Deus deu uma graça para esse moço. Por quê? Porque ele buscava a Deus. Aleluia. Os homens hoje buscam a mídia, os homens hoje buscam lugares altos, pódios, trabalham, lutam, correm, jogam futebol, faz para quem ganhar, para subir no lugar, para ter um renome nos lugares. Aleluia. Mas a igreja de Deus, ela tem um nome que é sobre todo nome. Ela tem Jesus. E se ele andar com Jesus, Jesus vai fazer com que ele seja luz perante as trevas, ele seja sal diante de uma geração perversa e ruim. Olha que coisa extraordinária, ele prosperou, ele recebeu presentes por causa disso. Deus tem nos presenteado com o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo, ele tem nos guardado. O seu Espírito Santo, ele tem nos orientado. O Espírito Santo, ele tem nos guiado. E o Espírito Santo tem falado conosco. E nós ficamos falando, mas Deus falou comigo, Deus não fala comigo, Deus fala comigo. Deus está falando com você nesta noite. Busque ao Senhor e você vai prosperar em tudo que você fizer, mas tem que buscar ao Senhor. Nós temos que seguir os passos desse moço. E ele continua, e a palavra continua dizendo, também Uzias edificou torres em Jerusalém, e a porta da esquina, e a porta do vale, e os ângulos, e as fortificou. Tudo que ele foi edificando, ele foi fortificando. Aleluia. Para quê? Para que o inimigo não tomasse, para que o adversário não viesse e o pegasse desprevenido. Por isso Jesus disse que nós temos que orar. Jesus disse que nós temos que orar e vigiar para não entrar em tentação, para não sermos pegos de surpresa. Ele mandou nós orarmos e jejuarmos e buscarmos a sua presença e estar acordado, porque um dia ele virá. E quando ele virá, nós precisamos estar acordados. Nós não podemos ser como aquelas 5 virgens loucas que não tinham azeite, que dormiram, todas dormiram, as 10 dormiram, mas 5 tinham azeite e as lâmpadas permaneceram acesas. Que a sua lâmpada nessa noite continue acesa. Que a graça de Deus, você busque ao Senhor para que a sua lâmpada esteja sempre acesa. E ele edificou torres fortes, ele edificou torres em todos os lugares, e foi se fortificando. Deus foi abençoado de uma forma tal que tudo que ele foi fazendo, ele prosperava. Ele prosperava, ele prosperava, ele prosperava. Quer prosperar a igreja do Senhor? Obedeça a voz do Senhor. Quer prosperar? Ame a Deus sobre todas as coisas. Sirva ao Senhor. Preste um culto a Ele. Louve a Ele. Exalte ao seu nome. E Ele será engrandecido. Louvado seja o grande Deus que nós servimos. É o Deus de Uzias. É o mesmo Deus que também nós servimos. É o mesmo Deus que cuidou de Uzias. É o mesmo Deus que preparou um homem sábio para conselheiro. Que você busque pessoas sábias para te aconselhar, te orientar, homens ou mulheres cheios do Espírito Santo, que seja instrumento de Deus, porque você será abençoadíssimo. Mas busque ao Senhor. Busque ao Senhor, está na hora da igreja mais do que nunca buscar ao Senhor, não ficar dormindo, não ficar espantado, não ficar olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro. Diz também que ele edificou torres no deserto. Você imaginou edificar torres no deserto? Diz que ele cavou muitos poços porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Esse homem, ele gostava da agricultura, ele era um rei agricultor, e Deus o fortificou de uma forma tremenda, que ele edifica torres no deserto. Olha, imaginou torres no deserto? Deserto pode ter torre, no deserto você pode ter vitória. Esse homem se fortificou no deserto, sabe por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Você está no deserto? Busque ao Senhor. Deus vai fazer com que você edifique coisas extraordinárias, maravilhosas no deserto, e você será uma bênção. Mas busque ao Senhor. Esta mensagem nesta noite é: busque ao Senhor,
busque ao Senhor. Diz que ele prosperou porque ele buscou o Senhor. A palavra nesta noite para nós, esse mês de dezembro, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Uzias buscou ao Senhor, ele encontrou ao Senhor e o Senhor o fortaleceu de uma forma extraordinária. Jesus quer fortalecer a sua família, Jesus quer fortalecer a sua casa, Jesus quer fortalecer a sua vida, mas busque ao Senhor, se encha da graça de Deus, se encha do poder de Deus, se encha do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai agir na sua vida e vai preparar pessoas sábias para estar contigo, mas busque ao Senhor e Ele vai edificando. Ele cavou muitos poços, aleluia. Por quê? Porque ele tinha muito gado e o gado precisava beber. Deus preparou, ele cavava poços e Deus enviava água, aleluia. Que você possa trabalhar, lutar, batalhar, estar na presença de Deus. Deus dará vitória, você terá, aleluia, a sua recompensa, mas precisamos se esforçar, aleluia. Como Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Deus nesta noite está dizendo para a igreja dele: esforça-te e tem bom ânimo. Ele cava poços, porque ele tinha muito gado. Ele nos vales e nas campinas, em todos os lugares, ele foi se fortificando. A bênção de Deus estava sobre ele nos vales, as bênçãos de Deus estavam sobre ele nas campinas, a bênção de Deus estava lá na vida dele, na vida dos lavradores. Ele tinha muitos lavradores, ele tinha muitos vinhateiros que trabalhavam com a uva, que fabricavam o vinho, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele edificou, ele aproveitou a oportunidade. Nesta noite é a sua oportunidade, nesta noite é a sua oportunidade de edificar as coisas para o reino de Deus. A graça de Deus virá sobre a sua vida, você será poderosamente usado da mão do Senhor, se buscar ao Senhor. Esse homem prosperou em todas as áreas, nas campinas, nos vales, nos montes, aleluia. Ele foi plantando, aleluia, plante semente boas. Você foi chamado para plantar o reino, aleluia, no coração de um povo que não conhece esse reino, de um povo que não conhece esse Deus, que só conhece esse Deus superficialmente. E você que busque a Ele, Ele vai se apresentar a ti, Ele vai dar graça, vai encher a sua vida do seu Espírito Santo. Seja amigo das coisas boas. Este homem era amigo da agricultura. Esse homem tinha lavradores. Olha o que Deus faz na vida de um homem que busca Ele. Que nesta noite você possa buscar ao Senhor. Que nesta noite você possa aprender da humildade, dos sábios conselhos que Deus tem dado para seus filhos. Que nesta noite o Espírito Santo possa derramar sobre você a unção do céu, poder do céu na sua vida. Que Deus te dê autoridade e você seja um instrumento do Senhor. Também edificou, tinha também Uzias um exército de homens destros com armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita por mão de Jeiel, homem destro, aleluia, homens de armas poderosos na mão direita, homens que saíam para a guerra em tropas, aleluia. E ele tinha também, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maaseias, oficial debaixo das mãos de Ananias. Glória a Deus, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. Coisa gloriosa, coisa gloriosa. Ele tem um exército forte, ele tem homens poderosos ao seu lado. Quando você busca o Senhor, Deus prepara pessoas extraordinárias para estar do seu lado. Deus prepara as pessoas para você, para te ajudar nessa caminhada, nessa jornada, para te conduzir à vitória, porque Deus nos chamou para sermos vitoriosos. E o rei Uzias, ele buscou ao Senhor. Eu volto a falar com você nesta noite: busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Ficamos reclamando, ficamos olhando e vendo os outros prosperarem.
olhamos e vemos o vizinho prosperar e questionamos, e às vezes até criticamos, achando que ele não é tão santo assim, que ele não é nem isso. Não faça isso. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, entenda o segredo nesta noite. Há um segredo para o povo de Deus, há um segredo para ser bênção, há um segredo para ser próspero, há um segredo para vencer as lutas, há um segredo para ficar em pé, há um segredo para entrar no lugar sagrado, santo, há um segredo para entrar no reino dos céus, e o segredo é buscar ao Senhor. Que nesta noite você busque ao Senhor. Ele tem 2.600 soldados, tem lá aqueles homens que são poderosos, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Coisa gloriosa, glória a Deus. Olha só quanto os guerreiros que estavam ali para servir ao rei, que faziam guerra com forças belicosas para ajudar o rei contra os inimigos. Deus prepara pessoas para nos ajudar. Tem anjos para nos ajudar. A Bíblia diz que os anjos, eles trabalham em favor da igreja. E quem é a igreja? Você, eu. E o corpo também é a igreja no total. Mas nesta noite, o segredo desse homem começou tão bem como seu pai. E nós vamos caminhar. Eu imagino como é que está o coração dele. Tendo vitória em tudo. Fazendo tudo. Ele está feliz, ele está radiante. E tudo ele vai. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, e até fundas para tirar pedras. Olha só, ele tem um exército glorioso, ele tem um exército poderoso, e ele está preparando agora esse exército, porque eles vão à guerra, eles precisam estar bem armados. Ele tem escudo, Deus nos deu um escudo. Paulo diz que nós temos um escudo para apagar os dardos do maligno. Temos lanças, aleluia, e temos capacete e couraça para nos proteger de toda a seta do inferno que os inimigos lançam sobre a nossa vida. E o rei prepara o seu exército. O rei dos reis está preparando o seu exército. O rei dos reis está preparando homens e mulheres que tenha o seu escudo, que andem, sejam protegidos, guardados, que tenha as suas lanças, que tenha capacetes e couraças e arcos e fundas para tirar. Ele tinha fundas para tirar pedras. Aleluia, glória ao Senhor, rei inteligente. Sabe por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Se você buscar o Senhor, Ele vai dar uma inteligência extraordinária, Ele vai te capacitar de uma forma tremenda, porque você já tem o Espírito Santo, mas precisa ouvir o Espírito Santo. Igreja de Deus, ouça o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo. A palavra diz, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo hoje, não endureçais os vossos corações. Glória a Deus. E nesta noite, que a graça e a bênção de Deus seja derramado sobre a sua vida, através dessa palavra. Ele prepara o exército, Ele preparou o exército. Deus está preparando o seu exército para evangelizar, seu exército para orar pelas nações, seu exército para ministrar a palavra ao povo cansado, abatido, oprimido, que está em trevas. Deus tem um exército, você faz parte desse exército, e o nosso general é Cristo. Também Ele fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro. Olha só, máquinas de invenção, olha a sabedoria que Deus deu a ele. Quer sabedoria? Tiago diz, peça a Deus, que Deus vai dar para você. Deus não vai lançar em rosto. Glória a Deus. Quem estivesse nas torres e nos cantos para atirarem lanças, era uma engenharia para tirar lanças de longe. Não permitia que o inimigo se aproximasse da cidade. Não permitia que o inimigo se aproximasse do seu soldado. E não permitiria, essas armas, elas não permitiria, essas armas que são invenções de engenheiro, não permitiria, lá das suas torres, que o adversário atingisse ao rei. Aleluia! Para atirarem flechas
e grandes pedras, e voou a sua fama. Olha, a fama dele foi para muito longe. Todos falavam de Uzias, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Deus, quando você busca Deus, quando você busca o Senhor, Deus derrama uma graça sobre a sua vida de uma forma tal que a fama vai longe. Todos vão querer te conhecer. Todos vão querer saber. Hoje, nós temos um chamado do Senhor. Todos vão querer saber quem é Jesus, pelo seu testemunho. Se você for um homem ou uma mulher que busca a Deus, que serve a Deus e que anda na presença de Deus. Então, nesta noite, nós estamos aprendendo muito. E ele se fortificou. Sua fama foi longe. E agora, irmãos, nós vamos ver algo que nós não gostaríamos que tivesse acontecido com Josias. Com Uzias. Nós vamos relatar algo que nós não queremos que aconteça com nenhum de nós. Mas foi interessante. Ele foi ajudado. Deus o abençoou de uma forma tal. O homem que busca Deus, o homem que clama a Deus, Deus faz presente. E agora, teve um mas. O problema na nossa história é que tem um mas. O problema em tudo isso, do homem que buscou a Deus, do homem que Deus deu riquezas, do homem que Deus fez prosperar, de um homem que Deus deu exército, de um homem que Deus deu um homem sábio para estar ao lado dele. Ele se fortificou, foi abençoado em tudo que fazia, e de repente a sua fama voou longe. E a sua fama foi tão longe, e ele achou que ele podia fazer. Vamos ver o que ele tentou fazer. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. Queridos, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor nessa noite, busque a Deus, se encha de Deus. Lembre-se que é Deus que faz tudo na nossa vida. Aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá inteligência, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, ele que tem estado conosco, aquele que nos fortalece. Não deixe o mas entrar na sua vida. Ele, havendo-se já fortificado, exaltou, entrou a soberba, entrou o orgulho no seu coração, até se corromper. O orgulho entrou, e aquele rei que buscava a Deus. Quantas pessoas que nós já conhecemos que fazem isso, estão lá em cima. Deus dá fama a eles, Deus dá graça a eles, e eles sobem tanto que de repente eles acham que são deuses. E aí o que aconteceu? Teve um mas na vida deles, teve um mas na vida de Uzias. Seu coração se corrompeu e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele achou que ele era Deus. Deixa eu dizer algo para você, tem coisas que Deus permite que você faça, mas tem coisas que Deus não permite que você faça. Tem situações que Deus permite que você entre, mas tem situações que você não pode. E ele entrou, ele achou que ele podia entrar no altar. Ele achou que ele podia. Altar era lugar do sacerdote, não era lugar de rei. Deus o chamou para reinar. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus te chamou para reinar com o Cristo Jesus. Aleluia. Que você participe do reino. Viva no reino. Caminhe no reino. Receba as coisas que o rei tem para a sua vida. Mas não entre em situações que você não foi chamado. E teve um mas na vida dele. A soberba entrou. Lembra de Lúcifer? O anjo que tinha tudo no céu. Mas ele achou que ele podia ser Deus, quis tomar o lugar de Deus. E ele foi lançado, porque Deus não dá a sua glória para ninguém.
Ele entrou para queimar incenso. Isso não era a função dele, isso era a função dos sacerdotes. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Sacerdotes eram valentes, sacerdote não era covarde. O sacerdote não pode ser covarde. Pedro diz que nós somos sacerdotes do reino dos céus. O Senhor é sacerdote na sua casa. Tem situações que o Senhor não pode ser covarde, o Senhor tem que agir. Tem situações que o Senhor não pode recuar, o Senhor tem que ir para cima da situação. Porque a Bíblia diz que você resiste o diabo e ele fugirá de vós. Diz que entrou com ele também esses 80 sacerdotes do Senhor e resistiram ao rei. Eles lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Olha o que ele faz, ele subiu. Como ele ficou famoso, ele achou que podia fazer. Ele achou que ele podia entrar. Ele achou que ele podia usurpar o lugar do sacerdote. Ele achou que ele podia fazer tudo. Tinha um mas. Tem um mas na nossa vida, queridos. Nós vamos a ter Deus. Buscamos a Ele. Servimos a Ele. E obedecemos a Ele. Porque Ele é o Senhor. É Ele que dirige as nossas vidas. É Ele que guia as nossas vidas. É Ele que guiou a vida de Uzias. É Ele que o abençoou de uma forma extraordinária. É Ele que faz tudo. E agora Ele quer tomar o lugar do sacerdote. Deus te chamou para uma posição, fique nela. Não tente entrar em coisa que você não foi chamado. Não tente fazer coisas que você não foi mandado você fazer. Que você não tem permissão de Deus para fazer. Eu e você somos chamados para evangelizar, todos nós. Eu e você temos toda a oportunidade de ser embaixador de Cristo, representando o céu, falando do grande amor de Deus, que Deus veio salvar, através de Cristo, aqueles que se havia perdido. E o sacerdote entra e diz: não compete a você isso. Deus não deu essa competência para você. Deus não deu essa permissão para você. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Olha que abusado. O orgulho subiu tanto, ele perdeu a visão. Que nesta noite você não perca a visão. Quantas pessoas têm caído? Quantas pessoas têm se afastado de Deus? Quantas pessoas estão longe de Deus? Que perderam a visão. Uzias agora perdeu a visão. O homem que buscou tanto ao Senhor, o homem que tinha homens inteligentes, homens poderosos do seu lado, de repente entrou no coração dele a soberba. E a soberba precede a ruína, diz o Provérbios. Que nesta noite Deus nos livre da soberba. Que nesta noite Deus nos livre de subir o orgulho no nosso coração, porque isso traz ruínas. E ele estava com o incensário nas mãos. E ele se indignou-se contra o sacerdote, se levantou contra o sacerdote. Se ele fosse no começo, quando ele buscava a Deus, quando ele estava como no comecinho, clamando ao Senhor, e Deus o ajudar, e se ele reconhecesse que Deus era o Senhor, ele jamais faria isso. Quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor, a gente não entra em situação que não compete a nós. E nesta noite, que o Espírito Santo possa esclarecer ao Senhor e à Senhora como andar diante de Deus, e como andar na casa de Deus, e como andar neste mundo que precisa de Jesus. E ele se indignou, aleluia, contra o sacerdote. Mas quando ele faz isso, aleluia, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso.
ele está com o incenso das mãos. Quando ele se rebela contra o sacerdote, ele é o rei de Israel. Ele é o rei que comanda, foi colocado por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas ele se rebelou contra o sacerdote representante de Deus na terra. No Velho Testamento, aquele homem agora vai passar por uma situação que nunca ele passou. Nasce lepra na sua testa. E lepra, para nós aqui no Novo Testamento, é símbolo do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E agora, aquele homem que buscava ao Senhor, aleluia, vai passar por um processo terrível. Deixa eu colocar, vamos ler. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Olha, quando o pecado entra na nossa vida, somos lançados fora da presença de Deus, porque o pecado nos tira da presença de Deus, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. A lepra aqui é o sinônimo do pecado, e ele é lançado para fora. Olha que coisa interessante, ele é lançado para fora, e até ele mesmo se deu a pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. Meus queridos, o pecado nos separa. O pecado nos separa do Santo dos Santos. O pecado nos separa da igreja do Senhor. O pecado nos afasta do altar. O pecado nos afasta do louvor. O pecado nos afasta do coral. O pecado nos afasta da música. Por quê? Porque nós pecamos contra o Senhor, somos rejeitados por causa do pecado. Esse homem agora vai morar numa casa separada, ele perde tudo. Por quê? Por causa da soberba, porque ele não reconheceu que tudo foi dado pelo Senhor a ele. Que nesta noite, amados, eu e você possamos reconhecer tudo o que nós temos, foi o Senhor que deu. Glorifique a Ele, louve a Ele, para que no dia que Ele vier, você não fique fora do reinado, para que você não fique fora do seu reino, para que você não fique fora do jardim de Deus. Esse homem agora, ele foi para uma casa separada, ele foi excluído da casa do Senhor, ele foi excluído. Sabe o que é excluído? Simplesmente o pecado o tirou da presença de Deus, e agora ele já não buscava mais Deus, e agora ele não está mais na presença de Deus, e agora ele não serve mais a Deus. Oh, querido, em nome de Jesus, não deixe nesta noite que a soberba, que o eu se exalte. Eu sou melhor do que ele, eu que devia estar no lugar dele, eu que devia estar pregando, eu que devia estar lá regendo o grupo de homens, eu que devia estar lá no coral, eu que devia... Não, fique na presença de Deus, importe-se e confie, busque a Deus. Você é um privilegiado que pode entrar no reino de Deus, se nascer de novo, mas não faça como Uzias. Não, querido, não haja desta forma. Quantas pessoas que, sabe, é interessante que às vezes as pessoas saem fora e falam, é culpa um, o outro, foi fulano, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa da regente, eu saí por causa da mulher, por causa daquele irmão. É a soberba, é que nós queremos ser mais do que os outros. Fique na vocação em que você foi chamado, como diz a palavra no Novo Testamento. Esse homem que tinha tudo, imaginou, toda a glória ele tinha, respeitado, cresceu sua fama, em todo lugar se falava de Uzias. O homem que buscava a Deus, aleluia, busque a Deus, e não deixe que a soberba, não deixe que o eu entre no seu coração. Busque a Deus e sirva a Deus e ande na presença de Deus, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é poderoso e Ele é maravilhoso. Mas não deixe o pecado entrar na sua vida, porque se o pecado entrar na sua vida, ele vai te afastar do altar, ele vai te afastar de Deus, ele vai te afastar do corpo. Oh, meu querido, não faça isso. Clame ao Senhor, continue servindo ao Senhor com humildade. Deus vai lhe dar sabedoria,
Deus vai lhe dar graça. E no tempo determinado por Ele, assim como chegou o tempo de Josias, que reinou no lugar do seu pai, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Aleluia! E o verso 23, Isaías escreveu: e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é. Oh, querido, que o pecado e lepra, ela pega. Sabe o que é lepra? Ela é umas manchas que vai saindo. E a lepra, ela não causa dor, ela vai comendo, ela vai destruindo, ela vai pegando, ela pega na carne, ela vai destruindo, ela vai arrancando. A lepra não causa dor. Oh, queridos, o pecado, no momento não causa dor, ele vai devagar, ele vai destruindo, ele vai pegando o corpo, ele vai pegando a pessoa, vai levando, vai embrutecendo a pessoa, vai destruindo a pessoa, até ela ficar afastada de Deus. Mas Jesus veio para limpar os leprosos. Você ainda tem, nesta noite, uma oportunidade para voltar para Jesus. Jesus te limpa da lepra do pecado. Se subiu ao seu coração, oh, aleluia, se subiu no seu coração o orgulho, e você se afastou de Deus, e você perdeu a misericórdia de Deus, porque você entrou num lugar que não, você entrou numa situação que não poderia, que não foi lhe dada a permissão, como não foi dada a permissão para o rei Uzias. Você tem Jesus nesta noite. Você tem Jesus nesta noite. Esse homem morreu na sua lepra. Esse homem morreu no seu pecado. Esse homem foi sepultado com os reis, no sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é. Leproso. Soberba entrou no coração dele e ficou leproso. O orgulho entrou no coração dele e ficou leproso. O homem que buscava a Deus, o homem que clamava a Deus, o homem que foi bem sucedido em todas as coisas. Oh, querido, não troque isso por nada. Busque a Deus, continue na presença de Deus, continue servindo a Deus. Tudo que for acontecer na sua vida, Deus, que é o seu Deus, Ele vai fazer jus a você. Ninguém tira o que Deus tem programado para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida, ninguém vai tirar. Então você não precisa querer tomar o lugar de outro. Este rei, ele quis tomar o lugar do sacerdote. Ele quis oferecer sacrifício, incenso. Aleluia. Você sabe o que é incenso no Velho Testamento, no Novo Testamento para nós? É as orações dos santos. E quem é santo, se santifique mais. Que nesta noite, o poder do Senhor venha sobre a sua vida. O poder do Senhor encha a sua vida. O poder do Senhor se manifeste na sua vida. Aleluia! E você possa buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Separe do pecado. Se separe. Fuja. Com o pecado não se brinca. Sabe, o pecado não se brinca. Sansão brincou com o pecado, ficou cego. Quando nós pecamos, nós ficamos cegos. Nós não enxergamos nada mais. Este homem ficou leproso, ficou marcado, perdeu toda a glória, perdeu tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele fez no reino, jogou fora, porque ele quis substituir o sacerdote, fazer algo que ele não foi chamado. Meu irmão, você foi chamado para evangelizar, você foi chamado para ser o intercessor, você foi chamado para clamar ao Senhor, você foi chamado para servir ao Senhor. Então sirva ao Senhor, você não serve a homens, sabe? Às vezes nós queremos ser reconhecidos pelos homens, quem vai ter que reconhecer é Jesus naquele dia. Quando chegar aquele dia, quem vai ter que reconhecer é Jesus que vai estar do seu lado, é Jesus que vai estar ali, sabe? Para dizer se você é bendito ou se ele não te aceita. Entendeu? Então é Jesus, você trabalha para Jesus.
Jesus não fica devendo nada para ninguém. E esse Deus glorioso que nos ensina através da sua palavra nesta noite. Um começo extraordinário desse moço. Um começo extraordinário desse jovem adolescente. Servia ao Senhor e buscava ao Senhor. E prosperou porque ele buscou o Senhor. O segredo da prosperidade, querido, é buscar ao Senhor. Não estamos falando aqui de riqueza, de dinheiro. Porque prosperidade é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Você vê que Deus preparou tudo para ele. Ele foi tendo vitória em todos os lados. Foi sendo abençoado em todos os lados. Isso é prosperidade. Ele não tinha nada em falta. Mas de repente o orgulho, irmão, isso é terrível. Isso começa devagar. Começou a nascer uma lepra, só saiu na testa. Mas ela começou dentro do seu entendimento. Dentro da sua alma. Sabe, começou... Ele achou que ele podia oferecer o incensário, ele podia entrar, ele transgrediu contra o Senhor, ele pecou contra o Senhor. E ele sabia o caminho da vitória. Você sabe o caminho da vitória. Eu sei o caminho da vitória. Nós sabemos o caminho da vitória. O caminho da vitória é buscar a Deus. Enquanto se pode achar. Hoje é tempo de buscar a Deus. Se você buscar a Deus, a graça dele vai estar sobre a sua vida. Todos os dias. Se você buscar a Deus, ele vai falar contigo. Ele vai te ensinar. Ele vai te orientar. Ele vai te firmar na sua presença. Ele vai ser seu escudo. Ele vai ser seu capacete. Vai proteger sua mente. Aleluia. É engraçado que esse rei preparou as armas defensivas para proteger os seus soldados. Esqueceu de proteger a sua mente. Esqueceu de proteger-se com o escudo, que é a palavra de Deus estava na sua vida. Ele foi colocado por Deus, ele esqueceu disso. De vez em quando nós esquecemos, irmão. Foi Deus que nos escolheu. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi o ministério que te escolheu. Foi Deus que escolheu. Embora todo o povo aqui faça festa, todo o povo, quando adormece o seu pai, o povo toma, Uzias e coloca no lugar. Mas foi Deus que o colocou lá. É Deus que nos colocou. Foi Deus que nos chamou. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu. Em Cristo Jesus somos lavados, purificados, santificados. Então que nesta noite eu e você possa aprender isso, guardar no coração. Nós temos um chamado e uma missão a cumprir. Uma missão a cumprir. Anunciar o reino, anunciar boas notícias. O reino de Deus são boas novas. Não é notícia velha, são boas novas. E essa boas novas vem há 2000 anos. Vem há 2000 anos sendo boas novas. Boas novas porque eles andam em trevas e agora Deus vai iluminar os seus corações. Eles vão entender sendo a novidade para eles. E aí eles vão aprender a viver em novidade de vida. Oh, meu querido, amado, outro foi colocado no lugar de Josias. Se você abandonar Deus, se você deixar Deus, se você deixar a lepra do pecado invadir a sua vida, se você rejeitar a Deus, se você usar de soberba e de orgulho, outro vai ocupar o seu lugar. Se apresente diante de Deus, se humilhe diante de Deus e clame a esse Deus glorioso. Ele virá, derramará sobre você o azeite, aleluia, sobre a sua vida. Deus vai te proteger, será teu escudo, será tua fortaleza. Você vai enfrentar batalhas como o rei de Israel enfrentou, como o rei enfrentou nas situações e ele se fortificou. Deus vai te fortificar, Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai caminhar com você, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Mas não deixe o pecado, não deixe a soberba, não deixe, sabe o que nos mata, irmão? É isso, a gente tem soberba, a gente tem pecado, ficamos guardando aquilo encoberto, ninguém vê, só nós sabemos, e Deus, e a gente não confessa, e a gente não dura muito tempo na presença de Deus por causa disso, porque Deus está nos dando oportunidade, aquele homem tinha tudo, prosperidade e tudo, mas ele resolveu abandonar Deus, deixar Deus.
Prosperidade não salva ninguém, quem salva é Jesus, querido. Jesus é aquele que te salva, Jesus é aquele que liberta, sabe? Tem pessoas que almejam riqueza, ser rico, riqueza não salva ninguém. E se Deus lhe der riqueza é para você ser abençoador, não é para você guardar para sempre aquilo, é para que você abençoe outras pessoas, para que você seja instrumento também de Deus, na obra dEle. E é isso que Deus quer fazer com a sua igreja, e é isso que Deus está nos falando conosco nesta noite. Ele nos deu Jesus. E Jesus veio e perdoou o nosso pecado, porque Ele pagou o preço do nosso pecado, que nesta noite eu e você possamos buscar ao Senhor. Vamos voltar para o começo? Buscar ao Senhor. Buscar, no começo você buscava ao Senhor, foi passando o tempo, você não ora tanto mais, você não clama mais ainda, você não busca ao Senhor como buscava antes. Porque entrou alguma coisa e foi entrando leve, leve dentro da alma. No coração de Uzias foi a mesma coisa. Foi devagar. E quando ele viu, ele foi pego pela surpresa, surpreendido pela soberba. Surpreendido pelo orgulho. E ele ficou insensato. Ele achou que ele poderia, que ele nem consultou Deus. Ele nem foi consultar Deus. Um homem que orava no começo, mas agora nem foi consultar Deus, nem foi perguntar para Deus se ele vai buscar ao Senhor. O Senhor disse, não, isso não é para você, Uzias, isso aí é para o sacerdote. Mas o orgulho também, quando ele viu que está tudo acontecendo, ele podia fazer e desfazer, ele saiu fora da presença de Deus. Está cheio de gente assim, começa humildezinho, Deus começa a abençoar, sabe? Em pleno século 21, né, a igreja de 2020, que nós estamos vivendo também. Deus vai abençoando, o camarada já acha, Deus está comigo, está prosperando, está trabalhando, não está faltando nada, tem o carro, que benção, tem o carro, tem isso, tem aquilo, e vai fazendo bobagem. Daqui a pouco ele se perde, daqui a pouco a lepra entra na sua alma, e daqui a pouco ele vai se afastando de Deus, porque é soberba, porque tinha que ser eu, não era aquele camarada que tinha lá. Quem tinha que estar dirigindo era sou eu, quem tinha que estar fazendo isso era eu, não era quer tomar, não, espere o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, não se esqueça, mas nunca procure usurpar o lugar de alguém. Nunca procure sair fora do propósito de Deus, para que a lepra não entre na nossa vida. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Que nesta noite, querido, você possa guardar isso no seu coração, aprender com Uzias, que começou bem, mas foi atacado de lepra. O seu pai também era uma bênção. O seu pai também era muito uma bênção, mas depois entrou pelo caminho da idolatria, foi castigado e também saiu fora da presença de Deus, castigado pela idolatria. Um filho começa bem e de repente ele sai fora da presença de Deus. Que nesta noite, você e eu possamos andar em retidão diante do Senhor. Ele fez o que era reto e buscou o Senhor. Aleluia! Em tudo o que Uzias fazia, ele era abençoado. Sirva a Deus de coração. Sirva, busque a Ele. Ore, procure Deus. Procure Deus. Nada vence a oração. Sabe? Nada vence a oração. Se você orar, o céu vai se abrir. E de vez em quando vai parecer que o céu também parece estar fechado. Mas ore, mas clame, mas busque e adore. Adore a Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ele é o Senhor, o Rei do universo, que te chamou, que te escolheu e deseja que você busque a Ele. E o conselho para nós, nesta noite, é buscar ao Senhor. Qualquer situação. Aquele jovem começou, era reto, é impecável. A lepra não tinha atingido a sua juventude. Ele não tinha soberba no seu coração. Quando ele é escolhido para ser rei, ele está na presença de Deus. Deus te escolheu. Deus te chamou em Cristo Jesus. Você é representante do céu aqui na terra. Que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida. Permaneça
na sua casa, permaneça na sua família, que você seja fortalecido no Senhor, que você possa exaltar e glorificar o Senhor na sua casa, no nome do Senhor Jesus. Vou orar por você nesta noite, que esta palavra possa agir na sua vida de uma forma extraordinária, e a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, eu entrego essa família nas tuas mãos, esse homem, esta mulher, este moço e esta moça nas tuas mãos. Senhor, nos livra da soberba, nos livra do orgulho. Senhor, seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Então, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor opere milagre em cada lar, em cada família, que haja cura nesse lar, que haja libertação nessa casa, que haja um milagre do Senhor nessa família. Senhor, levanta o teu povo, levanta o teu servo, perdoa o teu servo, perdoa a tua serva, purifica esta casa, em nome de Jesus. Eu entrego aqueles que estão voltando para ti, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de toda a lepra do pecado, o sangue de Jesus nos limpa, que nesta noite a tua mão seja sobre nós. Senhor, como Uzias ficou afastado da sua casa, da sua família, de tudo que ele conquistou, porque o pecado, a lepra tinha consumido sua vida, e agora está numa casa distante, longe da família. Senhor, longe de ti, longe de todos, e a sua glória, Senhor, se perdeu por causa da soberba e do orgulho. Senhor, que o meu irmão e a minha irmã volte para ti, te reconheça como Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não deixe que esta lepra do pecado venha nos atingir, para que nós não venhamos ficar longe de ti, longe da família, a tua família, Senhor, e longe do teu reino, e a tua graça e a tua bênção seja sobre a tua igreja. Senhor, recebe este homem e esta mulher, e está te recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Derrama sobre eles a tua bênção, a tua paz, e salva para a glória de Jesus. Que haja cura nesta casa, cura nessa família, para a tua glória. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, a paz do Senhor.